Nesse vídeo, eu acho que vai ser um pouquinho mais curto. Eu quero comentar sobre, a primeira pergunta comente sobre o marco legal da geração distribuída, tá? Um país, né? Ele é regido por leis, resoluções, normas, né? Milhares, dezenas de milhares. Eu quero comentar rapidamente sobre uma que tem muito a ver com a engenharia de energia, que é a Lei 14.300, promulgada em 2022, tá? Que é ela que promove, né, o marco legal da geração distribuída, que até então ela era amparada por resoluções, tá? Então, o que que seria esse marco legal? Ele visa garantir uma segurança jurídica no setor, né, de geração distribuída. Sabe-se que 99% das instalações de geração distribuída no Brasil são fotovoltaicas, né, inclusive aquelas que tem nas residências, né, que são usinas de pequeno porte. Então, ele visou se garantir o que a resolução estava prometendo até, as resoluções estavam prometendo até então. Só que as resoluções elas não são tão seguras, né, em comparação a uma lei. Então, por quê? Porque uma resolução ela pode ser revogada, ela pode, por exemplo, tem um prazo limitado. Agora, a lei não, a lei é de caráter permanente. Porque, às vezes, por exemplo, tem uma famosa, se não me falha a memória, a Resolução 482 de 2012, que garantiu, por exemplo, que fosse criado aí um banco de compensação, né? Desculpa, um banco de... Não um banco, né, de compensação, como funcionaria? Na geração distribuída, né, sabe-se que um prosumidor, né, que é o neologismo de produtor mais consumidor, durante o dia ele gera mais que consome, e aí o excedente vai para a rede elétrica, tá? Para a rede de distribuição, desde que tenha lá um relógio bidirecional. E à noite ocorre o contrário, né? 100% da energia, né, consumida é totalmente dependente da rede neste caso. Só que durante o dia, né, há uma variabilidade, né, positiva, negativa. Aí vai estendendo para uma semana, para o mês, para o ano. Aí vamos supor, um determinado ano, um determinado período de tempo, se sobrar energia, né? Se a geração durante o ano foi a geração formal que o consumo, essa energia excedente ela pode ser utilizada em outro momento, né? Tendo uma validade de 5 anos. A primeira resolução ela determinou 3 anos, depois aumentou para 5, e essa lei da geração distribuída, além de ter garantido este instrumento, ela permitiu, né, uma obrigatoriedade por parte das concessionárias de energia, desde que tenha amparos técnicos, né, elas são obrigadas a aceitar qualquer projeto, tá, de geração distribuída, desde que estejam nos conformes, né, nos ditames técnicos. Então, eu falo que porque às vezes as concessionárias de energia reprovam, né, recusam algum projeto fotovoltaico por conta de alguma falha técnica de projeto. Então, essa lei, ela ampara todos esses instrumentos, né, que contribuem para estimular a geração distribuída, né? Isso sem falar das suas vantagens, né? Vamos lá. Aí tem uma dúvida que é muito comum, né? O que é energia e o que é potência? Energia é uma unidade física, né, que visa, né, transformar trabalho, tá? Embora na física, na energia e trabalho tenha a mesma unidade, Joule, por exemplo, tá? E potência é capacidade de converter trabalho, capacidade de converter energia. Aí nós estamos falando de energia sobre tempo, tá? As grandezas mais comuns de energia, Joule, J maiúsculo, em homenagem a um pesquisador, Joule, caloria, né, ou quilocaloria, né? Joule, caloria, quilowatt-hora, né, que é potência vezes tempo, né, que é como aí, se tratando de conta de luz, né? Pega lá a conta de luz, aparece o consumo de energia em quilowatt-hora. E exemplos de unidade de potência, watt, né, homenagem a James Watt, o W maiúsculo, ah, BTU por hora, como em projeto de ar-condicionado, né, potência tal para extrair calor do meio, né, extrair calor do meio visando diminuição de temperatura, especialmente aparelho de ar-condicionado, né, consome-se energia, especialmente elétrica, né, para realizar um trabalho que é a contrário do processo natural, né, do processo natural
é o meio mais quente para o meio mais frio. Aí, no caso do sistema de ar-condicionado, é o contrário, né? Meio mais frio para o meio mais quente, tá? Então, aplicações é isso, né? A aplicação de cada, né? Ah, por exemplo, conta de luz aparece lá, unidade de energia. E quando eu falei energia, né? Na verdade, esse sentido, uma aplicação de cada é uma pergunta muito ampla, né? Então, pode-se falar de tipos de energia, energia elétrica, luminosa, mecânica, química, térmica, etc, né? Enfim. Ah, até mesmo, né? Quando fala aplicação de cada potência, se alguém falasse a potência total é igual a potência ativa mais reativa, né? Para quem entende um pouco mais de eletricidade, aí eu também teria que aceitar, tá? Eu estou pulando alguns aqui, né? Visto que eu comentei alguns em aula, né? Aí tem aqui, cite ao menos quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? As ODSs, que é da ONU, né? Que são no total 17. Cite ao menos, só pelo menos quatro que estão na página a seguir, tá? Uma das provas, que podem estar relacionados à área da engenharia de energia. Certamente a mais importante, que é a número 7, que é energia limpa e acessível. Aí tem uma 13 que é bem relevante, né? Ação contra a mudança global do clima. Podemos até pensar na 11 também, né? Cidades e comunidades sustentáveis, tá? E 6, água potável e saneamento, talvez um pouquinho mais afastado, mas pode ter a ver também, né? Porque saneamento consome muita energia, e também no saneamento, em se tratando de esgoto, também gera-se biogás, que dá para gerar energia também, tá? Tem um ou dois aí que pode ser que tenha a ver, um outro aí, alguns aí que, a meu ver, não tem nada a ver com engenharia de energia. Vamos lá. Evolução e os desafios dos veículos etanol no Brasil e no mundo. Há mais ou menos 100 anos que algum inovador aí no Brasil, ele inseriu pela primeira vez etanol em um carro. Só que, claro, que o etanol ainda não era projetado, não era um motor específico para etanol. Então, fez uma adaptação, né? Algumas adaptações possíveis para utilizar motores que até então eram apenas a gasolina. Só que lá da década de 20, mais ou menos 100 anos atrás, até a década de 70, não teve evolução nenhuma, praticamente nenhuma. E por conta das crises do petróleo, onde ocorreu aumento, né, do valor do barril do petróleo, da sua cotação do barril do petróleo, por consequência, o aumento do preço da gasolina, houve programas de estímulo à geração e consumo de fontes alternativas. Uma delas, a única que deu certo realmente foi pro álcool. Só para ter uma ideia, teve pró carvão também, mas não deu certo. Então, pro álcool, né, dentro dela, observou-se que a matéria-prima mais interessante para as condições climáticas de solo, né, pedológicas no Brasil, agrônomas inclusive, sem dúvida, a cana-de-açúcar. E aí houve todo um programa para estimular a produção e o consumo do etanol por parte das usinas, né, sucroenergéticas, por exemplo, cana-de-açúcar e agora mais recentemente o milho. E aí, a partir de 1979 para 1980, foi lançado o modelo do Fiat 147 movido totalmente a etanol, vulgarmente conhecido como álcool. Então, o que significa isso? Uma motorização exclusiva para etanol, visando aí, inclusive, um aumento da eficiência, porque o motor dedicado apenas ao combustível geralmente é mais eficiente que o motor flex, né? Então, a evolução e os desafios dos carros etanol no Brasil e no mundo. Primeiro, tem que aumentar a produção, na minha opinião, do etanol. Até no Brasil, a gasolina supera o etanol no consumo. Teve uma época que até deu um empate técnico. Então, tem que aumentar, estimular o consumo dela para que aumente a difusão do etanol. Atualmente, no vídeo que eu estou fazendo, né, aumentou a diferença do preço entre etanol e gasolina. Em alguns postos, o etanol, depois de muito tempo, pelo menos Mato Grosso do Sul, tem se mostrado mais competitivo. Isso pode possibilitar o aumento da procura do etanol e, por consequência, uma menor da gasolina, né? De acordo aí com a autonomia de cada um dos combustíveis, ao consumir mais ou menos 1 litro de etanol, necessita aí de 700, 800 ml de gasolina, dependendo do modelo do carro, né? Isto é, a cada 1.000 litros de etanol, a cada 1.000 ml de etanol, uns 700, 800 ml de gasolina, né? Gasolina tem o maior poder calorífico que o etanol, então a autonomia da gasolina é maior também. Então, outros desafios é desenvolver
melhores motores, né, mais eficientes, tá? Para diminuir o custo do abastecimento e aí estimular, né, a cadeia produtiva desse próprio combustível. E total, o que pode ser feito para estimular o seu mercado? Estimular a produção de etanol de várias formas, né? Diminuindo impostos estaduais e federais, por exemplo, criando créditos específicos de carbono, mercado de carbono específico, esse é um assunto para outra oportunidade, e também ao melhorar a tecnologia de propulsão usando etanol, tá? Isso já da parte dos veículos, da indústria automotiva. Tem uma aqui que ninguém perguntou. Explica o funcionamento do motor movido a água. Primeiramente, não existe motor movido a água. A água não é combustível. Mas o que que vocês podem ver em vídeos aí, inclusive, que já vou antecipar, né? Que é tudo, mas tudo pilantragem. O motor movido a água, às vezes aparece vídeo, aí aparece que as pessoas, as semi-analfabetas que são criativas, nada contra semi-analfabeto, mas assim, desculpa, para melhorar, né, a tecnologia, a pessoa tem que ser qualificada, tem que estudar, não é apenas pegar um livro aí que estava sendo comido às traças e ler e, virei um revolucionário. Desculpa. O mundo atualmente, isso não mais acontece. Já teve a sua época lá de pessoas aí criativas, sem conhecimento algum, que desenvolveram soluções maravilhosas, mas atualmente não é assim. Tem que estudar. Então, o que que acontece também? Tem gente vendendo milagres, vendendo equipamentos que garante que não precisa mais de gasolina, óleo diesel, e que desenvolveu uma tecnologia inovadora, no dia seguinte encontraram o corpo dele, o cara foi assassinado, é que a indústria do petróleo impede a difusão do carro elétrico, enfim, tem essas teorias da conspiração, né? Por enquanto não vi ninguém, desde que eu entrei como docente, felizmente não vi ninguém escrever dessas bobagens. Se alguém escrever essas bobagens, eu dou zero com louvor, né? Não, nem leio o resto. Estamos aqui para estudar, ter conhecimento técnico, não para ficar difundindo teorias da conspiração. Tá? Então não tem essa de mataram um inventor, tecnologia, por que que essa tecnologia não está no mercado? Simplesmente porque não tem viabilidade técnica ou econômica. Simples assim. Então, no caso do motor movido a água, há uma teoria assim quer dizer, teoria, são equipamentos que funcionam da seguinte forma: coloca-se água no tanque e aí aciona o eletrolisador. Aqui que é eletrólise, aquele processo, coloca a corrente elétrica, separa a molécula de água, hidrogênio e oxigênio. E pega o gás hidrogênio e alimenta o motor. Só que, primeiro, para fazer isso tem que ter uma puta de uma bateria. E existe gente vendendo sabotadores, vendendo equipamento de motor movido a água para motos. Pensa numa bateria enorme que uma moto deve ter. Vai ficar extremamente pesado. E outra, uma coisa que vocês vão aprender, talvez comigo, talvez com vários outros professores. A energia necessária para eletrólise é maior do que a energia do próprio hidrogênio produzido. Isto é, tem um balanço energético negativo. Isto é, se utiliza 10 unidades de energia na eletrólise, você consegue, sei lá, 6, 5, 4 unidades de energia do próprio hidrogênio. Então, para que ter esse dispositivo no carro ou numa moto? É uma bobagem. Além de poder dar prejuízo no motor, visto que os motores não foram feitos para isso. Então, imagina, você tem que ter uma bateria bem maior do que o habitual para gerar eletrólise, para gerar hidrogênio, para alimentar o motor. Para quê? Vai ter um veículo mais pesado? Não, né? Para gerar pouco? Não, né? Então, motor movido a água não é nem uma teoria, né? É uma fantasia que se vende e que garante que não necessita-se de gasolina, óleo diesel, etanol para alimentar o carro, tá? Bobagem. Outra, tem gente vendendo soluções que pode usar até água poluída. Gente, na indústria química, quanto mais puro é o reagente, quanto mais pura a matéria-prima, melhor. Se usa água poluída, vai dar problema a curto prazo. No próprio eletrolisador, o eletrolisador exige um material extremamente limpo, tá? Então não adianta, não dá para inventar.
O que são movimentos perpétuos? É uma concepção também em que desenvolve-se equipamentos visando uma conservação permanente de energia, algo que também não existe. Vocês vão aprender muito em física e termodinâmica no quê? Que qualquer processo tem uma eficiência abaixo do máximo, abaixo de 100%, abaixo de um, dependendo da forma que vocês querem interpretar. Então, por exemplo, eu vou acionar um conjunto lá de pêndulos tal que fica ao ar livre. Vai ter atrito, vai ter perda, vai chegar uma hora que ele vai parar, tá bom? Então, movimento perpétuo é uma concepção ao qual pode ser movimento perpétuo puramente mecânico, puramente hidráulico, puramente magnético, o que seja, de que não vai haver perda de energia, mas sempre vai ter por quê? Tem atritos, tem geração de calor, etc. Tá? Aí descrevo o exemplo. Não vou ficar escrevendo aqui, vocês vão procurar vídeos aí, movimento perpétuo, vocês vão ver vários conceitos e tal, de gente que diz que desenvolveu o movimento perpétuo, que diz que consegue gerar energia sem combustível, sem sol, sem vento, sem água, sem nada, só que tem sempre uma tramóia por trás, aí uma picaretagem. Tá? Para terminar esse vídeo. Tá, vou fazer o seguinte, vou parar esse vídeo aqui, que outras perguntas aqui são uma discussão um pouquinho mais longa, tá? Até daqui a pouco.